Olá, para você que chegou aqui nesse vídeo, se você é novo no canal, se você é novo nesse conteúdo, recomendo você assistir os vídeos da playlist aqui não, da playlist que existe aqui em algum lugar, tá? Para você acompanhar essa história. E para você que está vindo do outro vídeo, então a gente vai fazer o deploy da interface gráfica Rancher, para a gente poder visualizar todos esses recursos no navegador, por exemplo. Então vamos lá para o vídeo, vamos para o conteúdo. Deixa eu abrir a minha tela aqui, tá? No outro vídeo a gente finalizou, né, vendo ali os nós do cluster, né? Então, se eu pegar aqui, eu deixar um watch aqui para a gente visualizar. Nós criamos um cluster com 3 nós, um server, 2 agents, né? E nós temos já alguns pods ali rodando, já conseguimos ver isso, né? Só que ainda está na CLI, né? Se a gente quiser pegar um log, quiser fazer alguma coisa, é um pouquinho chato de fazer na CLI. Então, vamos fazer o deploy do Rancher Manager, que é uma ferramenta também da SUSE, também desse ecossistema Rancher, que traz para a gente um visual legal para poder fazer a manipulação do nosso cluster, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é fazer um deploy do Helm chart do Cert Manager. Por que o Cert Manager? O Cert Manager ele vai ser utilizado pelo Rancher para gerar um certificado auto-assinado para que a conexão no navegador seja por SSL, basicamente para isso. Mas o Cert Manager é uma ferramenta que é utilizada para gerar certificados para ingresses dentro do cluster. Como que a gente pode explicar o ingress de maneira fácil? O ingress abre a porta do cluster para o mundo externo. Eu vou explicar depois cada parte, mas basicamente o Cert Manager vai ser utilizado para isso, para gerar um certificado, e a gente pode fazer inúmeras coisas com ele, como por exemplo aqui, depois talvez eu entre nisso aqui, a gente tem uma configuração para a gente utilizar o DNS no DigitalOcean e o Let's Encrypt para gerar certificados válidos para os ingresses que estão dentro do nosso cluster, e ele pode gerar um certificado para cada nome, tá? A gente não vai entrar nisso agora, talvez depois no futuro. Tá? Então a gente vai fazer a adição do repositório do Helm chart, tá? O Helm chart desse cara aqui. Eu acho que se acessar essa URL aqui, não aparece muita coisa. Deixa eu fazer um teste aqui. Não aparece muita coisa, ele vai redirecionar aqui para o Artifact Hub. O Artifact Hub é um repositório de Helm charts, tá? Basicamente. Tem bastante coisa legal aqui, depois você pode explorar o que tem de charts aqui para utilizar, tá? A gente vai adicionar esse repositório e a gente vai fazer a instalação desse cara neste namespace. O que é namespace? O Kubernetes utiliza o namespace para separar todos os recursos, a maioria dos recursos que a gente pode implantar. Então, os pods, os services, os ingresses, volumes, secrets, config map, tudo isso é separado por namespace, que é o nível que o Kubernetes tem nativo para fazer a separação de recursos. Lembra no vídeo anterior que a gente estava falando que a containerização ela é o isolamento de processos, a gente separa esses processos em grupos, em diretórios, para que eles não se conflitem. Aqui no Kubernetes a gente tem um namespace. Não que o namespace relaciona diretamente a essa funcionalidade de container, mas é como a gente isola e separa aqui os recursos e também os acessos dos usuários, tá? Então aqui no server 1, né, no SSH do nosso server 1, a gente faz aqui um shift insert. Como eu comentei, nessa máquina já existiu, já tinha feito uns testes aqui, está funcionando. Essa linha da... Cadê? Eu não copiei a linha do repositório? Eu não copiei. Essa linha da DD repo aqui, por exemplo, ele já vai falar que já existe ali e está tudo certo, não vai fazer nada. E a gente faz a instalação, então, do Helm chart no nosso cluster, tá? Vou colocar um Enter aqui e vou vir aqui para acompanhar os pods. Como você pode ver, aqui o Kubernetes já está criando. Olha, a gente não falou para ele rodar um container, ou a gente não falou para ele, não especificou diretamente containers para ele. Mas deixa eu entrar um pouquinho nessa questão do Cert Manager Helm chart. Deixa eu ver se eu consigo achar esses manifestos em algum lugar. Deixa eu ver se aqui vai aparecer alguma coisa. Templates. Isso aqui pode ajudar um pouco a esse entendimento, tá?
Então, um Helm chart ele é formado por vários arquivos YAMLs e um arquivo chamado velos.yaml, que é onde a gente configura os templates daquele Helm chart, tá? Então aqui, ó, por exemplo, a gente tem vários templates aqui que estão dentro do Helm chart do Cert Manager, tá? Por exemplo, aqui é o deployment, que é um tipo de workload. Aqui tem vários valores que são definidos, quais são os containers que vão ser utilizados, as anotações. Tem tudo aqui, depois você pode olhar bonitinho ali, pegar um no GitHub. Tem todo aqui, tem especificação de algumas coisas aqui. E aí, por fim, a gente tem, cadê o values.yaml desse cara aqui, que são os valores padrões. Eu acho, tá, não é aqui que aparece, eu tenho que olhar aqui, default values. Então, aqui no default values, que é esse values.yaml, ele vai ter algumas configurações padrões para aquele Helm chart, tá? Então, por isso que a gente não especifica container, a gente pode especificar, mas nesse momento a gente não especifica quando é um Helm chart pronto, tá? E aí, ele instalou aqui os containers, ó, os containers já estão como running, tá aqui rodando, tá? Beleza, né? E aí a gente vai então para a instalação do Rancher, que o Rancher tem essa dependência do Cert Manager para ele gerar o certificado autoassinado dele, tá? Então é a mesma coisa, a gente vai adicionar o repositório no Helm, tá? E a gente vai fazer a instalação de um Helm chart específico. Aqui, né, eu estou colocando no namespace Cattle System, que precisa ser nesse namespace, o Rancher, é obrigatório isso. E aqui eu estou colocando qual que é o hostname que a gente vai acessar esse cara, tá? E um bootstrap admin aqui, para poder ter uma senha inicial ali mais fácil. Eu vou aqui no meu console, shift insert, vai instalar. Se a gente volta aqui, ó, ele já começa a criar os containers, tá? Enquanto está criando os containers, vamos fazer uma coisa. Para a gente acessar aquele hostname, a gente não precisa de um servidor DNS na nossa máquina. O que a gente vai fazer? Sudo nano barra etc hosts. Esse arquivo é o arquivo que a gente pode especificar IP e nome como se fosse um DNS, tá? Por que que lembra que eu reservei o IP para uma máquina específica? Ou melhor, para os MAC address aqui dessas máquinas, eu especifiquei IP justamente para quê? Numa próxima inicialização daquela máquina virtual, se por acaso ela pedir um IP do servidor DHCP que está no modem, o servidor DHCP não vai dar um IP novo para aquela máquina, até porque os agents, eles precisam desse IP fixo para poder conectar no servidor, porque senão, toda vez, dependendo da situação que você desligar e ligar a máquina virtual e os IPs mudarem, você tem que parar o serviço do Rancher, ir lá naquele arquivo de configuração, mudar o IP e subir o serviço de novo para ele poder conectar. Se você fixa o IP no seu modem, você não vai precisar fazer isso. Então, toda vez que a máquina ligar, desligar, ligar e desligar, ela vai voltar com o mesmo IP. Assim, você não precisa vir aqui e ficar mudando essa configuração, tá? Então, eu recomendo você deixar o IP fixo ali no seu modem, para que você não precise ficar mexendo nessa configuração, tá? E aquele nome que nós colocamos aqui é o que a gente vai acessar no navegador. Bom, a instalação do Rancher finalizou. Então, o que que a gente vai fazer? Acessar o Rancher, né? Então, vem aqui. Tomei uma água aqui, engasguei, mas já volta ao normal. Então, a gente vai copiar aqui essa URL, vai colar aqui no navegador. Ele vai reclamar, né, que a autoridade do certificado é inválida, porque é um certificado autoassinado. A gente clica em avançadas aqui, ir para console. Ele vai abrir essa janelinha bonitinha aqui pra gente, tá? A senha que a gente colocou, né, o bootstrap admin ali, e eu vou copiar essa senha aqui que eu gerei da primeira vez, tá? Vou colocar aqui, vou especificar essa senha, mas você pode deixar como random aqui, né? Mas eu vou especificar aquela senha para não ter que criar uma outra senha, tá? Marca aqui a caixinha que você vai entregar o rim para Suzy e pronto. Temos o nosso cluster de forma visual. Por que que eu estou usando o Rancher e não o Lens, por exemplo, que é uma outra ferramenta que a gente pode também ter o visual do Kubernetes? Porque aqui no Rancher eu vou fazer uma coisa bem legal no futuro. Eu vou importar um novo cluster para cá. Eu quero fazer umas outras ideias aqui com Argo CD, que eu também quero gravar e mostrar para vocês.
Que aí a gente vai entrar na parte de CI/CD, na parte de pipelines, entrega contínua, enfim, outro rolê. Por isso até que eu estou criando esse cara aqui para a gente ter como base. Mas além de poder importar clusters, a gente pode também criar clusters a partir do Rancher. Não necessariamente na nossa máquina, mas a gente tem possibilidades. Então, Google, Amazon, Azure, a gente pode tanto usar o serviço de Kubernetes das nuvens, quanto o serviço de máquina virtual dessas nuvens. Por exemplo, DigitalOcean ele não tem driver para conectar direto no serviço de Kubernetes. Mas a gente pode utilizar a máquina virtual do DigitalOcean. VMware, mesma coisa, conecta na API do VMware, ele cria a máquina virtual no VMware, você não se preocupa com nada. Eu trabalho dessa maneira hoje. Cara, você conecta a API, você vai ter lá os recursos que você pode usar, você seta os recursos, o storage, qual que é a rede, create, e esquece. Ele cria as máquinas virtual, instala tudo e conecta no Rancher, ó, fica uma maravilha. E lógico, também tem a questão aqui de importar clusters que não são Rancher, vamos dizer. Então, eu tenho um Minikube aqui rodando. Você pode importar o Minikube. Eu tenho, sei lá, um Kubernetes in the Hard Way aqui. Você pode importar esse cluster para cá também, tá? E ele vai dar essa possibilidade de ficar monitorando. Tá? Então, quando a gente entra, a gente tem essa tela. E aí a gente seleciona aqui o cluster local, que é o cluster onde o Rancher está instalado, tá? Então, a gente seleciona aqui e a gente vai ter esse visual, né? Então a gente tem um resumo aqui do cluster, quantos pods eu posso rodar, deixa eu dar um zoom aqui, né, que eu acho que está pequeno. É o total de recursos que já tem nesse cluster, os nós que formam esse cluster, os deployments que tem, a capacidade desse cluster, então ó, eu tenho até 12 cores aqui para utilizar nesse cluster, eu tenho até 11 gigas aqui para utilizar nesse cluster, as máquinas são 4 core com 4 GB, eu vou aumentar depois a memória é bem utilizada. Aqui tem alguns eventos que acontecem no cluster ali, então, deixa eu abrir até aqui essa página, deixa eu ver se vai ter mais eventos aqui. Não, não tem, ele só mostrou, ele só está mostrando aqui a conexão dos nós que nós colocamos, tá? E aí você tem projetos namespaces, né? Como eu comentei, o Kubernetes tem só namespaces para separar os recursos. O Rancher traz um nível a mais de projeto, então você pode criar um projeto. Nesse projeto você define quem são os membros, quais são as cotas que esse projeto pode utilizar dentro do cluster. Então, qual que é o CPU limit, memory limit, qual que é a reservation máxima de cada projeto. E com isso, os namespaces dentro do projeto vão respeitar aquela quantidade, tá? Também de CPU, de próprio container ali, qual que é o tanto que ele pode reservar de CPU, de memória, qual que é o máximo que ele vai poder utilizar. Então você tem a parte de projetos, você consegue visualizar os nós, clusters de members aqui não interessa muito. E ferramentas aqui que deveria ter aparecido, mas não apareceu. Eu já vou resolver esse BOzinho aqui. Às vezes dá um bugzinho nesse catálogo aqui. Workloads é onde a gente consegue visualizar todos os workloads que estão rodando no cluster. Lembra aqui do kubectl aqui, ó? Do kubectl não, do getPods? Mesma coisinha aqui, ó. Aqui a gente tem os pods, ou melhor, os tipos de workloads que estão rodando. E quando a gente acessa esse workload, a gente vai ver os pods que eles possuem, tá? E dentro dos pods, nós vamos ter containers. Não sei se eu comentei, mas vou comentar de novo. Um pod pode ter um ou mais containers rodando ali dentro. E esse pod, ele compartilha ali a rede, então o local host funciona entre os pods, eles compartilham os mesmos CPU e memória, ele vai compartilhar volume, ele vai compartilhar tudo ali. Só não sei se ele compartilha variável de ambiente, eu acho que não. Mas é como se o pod fosse uma instância, fosse um sub-recurso ali que pudesse, como se fosse um ambiente isolado. Ou melhor, talvez seja um ambiente isolado para aqueles containers ali que estão executando, tá? Isso é um pod dentro do Kubernetes. E aí nós temos o workloads. Cada workload tem uma especificidade. Eu vou falar disso depois, não vai ser agora. Aí a gente tem um catálogo de Helm chart aqui que a gente pode utilizar para instalar mais recursos dentro desse cluster. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o Vault, HashiCorp Vault. Eu posso fazer o deploy do Vault aqui. Deixa eu ver se tem... Não tem Postgres. Deixa eu ver o que mais que tem. Harbor.
Também não tem hardware. Então a gente tem aqui alguns repositórios e alguns catálogos aqui que a gente pode aplicar dentro do cluster. E isso aqui facilita muito a vida, porque assim, ó, eu vou pegar aqui um exemplo, deixa eu ver, aqui uma aplicação qualquer. MyCycle, não. Mini.io Operator. Vamos pegar esse Mini.io Operator aqui. Resolve. Mini.io Operator. Eu não sei o que está acontecendo, né? Tá demorando um pouquinho para executar. Com essa interface aqui, é como se fosse um Next, Next, Finish. Lógico, a gente tem que saber o que a gente está configurando, tá? Para poder definir o manifesto corretamente, o values desse manifesto corretamente. Mas definindo Next, Next, Finish, ele instala, faz o deploy desse recurso no cluster e pronto, tá resolvido, tá? Service Discovery, a gente vai ter os services e os ingresses que estão disponíveis dentro do... Deixa eu fazer um logout aqui, um login, só para ver o que está acontecendo. Tá bem estranho esse comportamento dessa máquina aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem algum aviso aqui. Não, não tem aviso nenhum aqui no host. Continuar executando, ok. E aí tá demorando um pouquinho, não era para estar demorando tanto assim. Mas tudo bem. Deixa eu dar uma olhada no monitor de recurso do meu PC aqui, pera aí. Não, os CPUs estão de boa, não tá nem 70%. Não era para estar lento. Mas tudo bem, faz parte. Deixa eu vir aqui de novo. Talvez depois que eu fechar e fazer um reboot dessa máquina aqui, pode ser que melhore. É assim, gente, em último caso, reboot e pronto, espera voltar ao normal. E se não voltar, fodeu. Mas enfim, a gente consegue ter toda essa parte visual do nosso cluster, tá? Aqui vai demorar um pouquinho, então eu vou já passei ali por alguns casos e eu vou daqui para frente explicar um pouco mais de cada recurso que nós temos, tá? Então, resumindo, né, tudo que nós fizemos aqui. A gente falou um pouquinho da história, né, do porquê que qual a origem do Kubernetes, do Docker, de máquina virtual, a necessidade que eles atenderam, as vantagens que eles trouxeram e os problemas que foram resolvidos, né? O que cada um resolveu o problema do seu antecessor. A gente falou, a gente configurou a nossa infraestrutura com as máquinas virtuais, a rede, instalamos o Ubuntu, criamos tudo bonitinho ali para funcionar. A gente fez o deploy do Kubernetes em si, né, do RKE2, que é uma das distribuições de Kubernetes disponíveis, é open source, é free, você pode usar, pode instalar. E a gente fez o deploy do Rancher Manager, que é a ferramenta visual para a gente poder gerenciar os workloads e recursos dentro dos clusters Kubernetes que nós criarmos, tá? Então esse foi o conteúdo dessa série inicial. Daqui para frente, eu já vou considerar como tudo isso aqui pronto e vou explicar de maneira mais resumida, né, que eu tô vendo que os vídeos estão ficando longos, parte a partezinha ali para você ter todo o entendimento desse ecossistema, começar a utilizar e explorar e quem sabe até levar para o seu ambiente de trabalho, né, até levar para sua empresa, criar uma economia para sua empresa de infraestrutura, de recurso, de downtime, de alguma coisa. Lógico, talvez eu não consiga explicar para você a nível de produção tudo isso aqui, porque nível de produção envolve muitas outras coisas, né? Mas aí você conversa com seus sysadmins aí da empresa, ou se você é um sysadmin, você vai entendendo aí qual partezinha você pode encaixar e resolve essa situação. Então, aguardem, nós teremos mais vídeos aí no canal falando sobre isso, falando sobre esse conteúdo. Espero que tenha gostado. Se ficou até aqui e curtiu, deixa seu like. Se tem alguma, se tem alguma sugestão, alguma crítica, deixa aí. Ou a crítica manda para mim no LinkedIn, tá? Não escreve no comentário, não. Mas se tiver elogio, uma sugestão, pode deixar no comentário. Vai estar disponibilizado, eu acho que em algum dos vídeos, ou em todos os vídeos, esses scripts de instalação, tá? Vou disponibilizar no GitHub para você poder reutilizar isso e estude. Isso aqui eu estou trazendo para a gente poder estudar, para a gente poder aprender, evoluir. E daqui para frente a gente vai falar depois de .NET em cima de Kubernetes e microserviços, CI/CD, Gateway, Rollup. Ixi, Maria, tem muito assunto para a gente discutir daqui para frente, tá bom? Um abraço, boa semana, boa noite, bom dia. Não sei em que horário você está assistindo isso, mas fique bem e tenha um excelente dia. Valeu, obrigado, até.